capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do verso de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso de número 19. Verso 19 está escrito assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, ou seja, gastava dinheiro, enfim, de uma forma dissoluta também. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai Santo, essa é a tua palavra, e eu apenas um instrumento em tuas mãos. Fale conosco, Senhor, porque não há razão de estarmos na tua presença se verdadeiramente não ouvirmos a tua voz. Estamos aqui para ser ensinados pela tua palavra, sermos exortados, consolados, edificados, para que através da tua palavra possamos, ó Deus, neste mundo tão vil, tão cruel, resistir às astúcias ciladas de Satanás. Seja, pois, a tua misericórdia. É assim que eu oro, no nome santo de Jesus. Meus irmãos, é evidente que todos nós temos responsabilidades. E de acordo com as responsabilidades que nós vamos tendo, aumentando essa responsabilidade, é evidente também que aos poucos, ou de forma de repente ou não, alguns adquirem maturidade mais rápido do que o outro. É fato que alguns conseguem ter um entendimento mais profundo a respeito das Escrituras Sagradas do que outras pessoas. É fato também que nem todo mundo entende as questões espirituais. Paulo, escrevendo, disse que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso que quando uma pessoa que confessou Jesus busca santidade, busca aproximação, relacionamento com Deus, e à medida que ele aprofunda esse relacionamento com Deus, é evidente que essa pessoa consegue observar ou ter discernimento melhor do que muitas outras. É fato também que aquelas pessoas que foram seladas por Deus, pelo seu Espírito Santo, quando confessaram Jesus Cristo como seu Salvador, por causa desse Espírito Santo, por causa do Espírito Santo, que também é Deus,
o próprio vai discernindo no coração dessas pessoas as coisas certas e erradas. A sua mente já não é uma mente mais carnal, apesar que vivemos neste mundo, mas grande parte do que ele pensa, do que ele fala, do que ele deseja, pelo Espírito Santo, ele consegue de fato ir muito mais longe concernente às interpretações deste mundo. Existem coisas na nossa vida que elas não são carnais, elas não são humanas, são espirituais. Existem situações dentro da nossa casa que são problemas espirituais, elas não são humanas. Existem problemas no trabalho que elas não são de ordem de trabalho, elas são também espirituais. Quando às vezes nós viajamos, e às vezes ocorre um acidente, ou um incidente, logo achamos que pensamos, é uma responsabilidade do homem, ou porque alguém dormiu, ou porque, enfim, aconteceram, um animal passou na frente do carro, e a pessoa tentou desviar, capotou o carro, e outros problemas. É fato também que existem doenças, que elas não são de ordem física, problemas de genética, nem biológica, hereditárias. Existem questões, existem doenças que são espirituais também. E falar sobre céu e inferno é uma questão espiritual. Quando nós olhamos para o texto dessa parábola que Jesus estava ensinando a respeito de várias coisas, parábolas que no capítulo 15 Jesus está ensinando o que é ser uma ovelha perdida, e ele traz uma série de interpretação a respeito de como a pessoa fica perdida, como ela pode ser achada, de que maneira pode ser achada. Ele faz menção ao filho pródigo que se considera muita coisa, ele sai da casa do pai, esquece de todo o ensinamento do seu pai, ele quer viver a vida dele. E ele fala sobre o administrador que de forma infiel administra a sua casa, de forma imprudente. Isso tudo tentando repreender os fariseus, que não estavam entendendo nada o que Jesus estava ensinando. Até chegar um momento em que ele dá aqui uma palavra de ensinamento a respeito de como nós devemos enxergar a vida neste mundo, as riquezas, e diante disso tudo, qual será a nossa escolha? Se escolhemos as riquezas do mundo ou se estamos escolhendo o próprio Deus na nossa vida. É fato que a preocupação em ajuntar tesouros nessa vida, muitas vezes, meus irmãos, nos leva a esquecer da eternidade. O desejo de adquirir uma qualidade de vida melhor, o desejo de se obter uma melhor casa, não é pecado, não estou aqui discriminando quem faz ou quem busca essas coisas. Todos nós buscamos uma melhor vida, ou uma melhor qualidade, comer melhor. E quando a gente busca isso, a gente se sente mais confortável, é evidente. Quem é que não procura ter um colchão melhor? Principalmente quem tem dor nas costas. Procura colchões de forma específica para tentar sanar dores na sua coluna. Procuramos um travesseiro mais aconchegante, que se encaixe melhor com o nosso pescoço, para que a gente não venha ter justamente uma noite mal dormida, porque quando a gente dorme mal, é bem evidente que também vamos acordar de mau humor. Tem muita gente que é mal-humorada, não é porque faz parte da vida dele, porque dorme mal. Acorda já com faca na mão, xingando Deus e o mundo, acorda já reclamando, e de repente, meus irmãos, isso gera várias consequências durante o dia, ao ponto de que o estresse na vida dessa pessoa se torna mais sensível, todas as coisas, e principalmente aqueles que já dormiram com problemas para resolver no outro dia. Mas nós temos essa preocupação muitas vezes em trazer para nós tesouros nessa terra, e esquecemos muitas vezes que nós temos uma eternidade para viver, que nós temos uma vida, aqueles que morrem, uma vida pós-morte. Nós temos e precisamos ter essa consciência que existe uma vida eterna. Quando Deus cria o homem, faz dele de um barro, por isso que Adão, o significado de Adão é barro vermelho, ele cria o homem
percebe que não há vida neste boneco de barro, ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida, e ele se torna agora alma vivente. E a partir do momento que ele também gera, ele forma a Eva, esse complexo, de a pessoa receber uma alma, porque foi o próprio Deus quem sopra. A partir de agora, todas as gerações, no nascimento, começam a ter a alma, já vão sendo gerados a alma. Mas todos nós que estamos aqui, temos a vida eterna. Aqueles que já morreram fisicamente, também têm a vida eterna. O corpo morre, volta para o pó, se decompõe, mas a alma, o espírito não morrem. Então aqui nessa terra, muitas vezes nós temos essa preocupação, de somente adquirir os bens, entesouramos aqui nos cofres, no banco, entesouramos no investimento no banco, todas as nossas riquezas, buscando sempre ter uma melhor qualidade de vida. Mas Jesus conta, a partir dessa parábola, que este rico só se preocupava de fato com a riqueza, que só se preocupava em adquirir os bens e não se lembrou, ou talvez nunca teve interesse sobre a eternidade. E ele traz o ensino entre o rico e Lázaro, que era o mendigo, e ele faz justamente a comparação da vida eterna dos dois. Os dois morrem, os dois perdem a vida física, o corpo já não existe mais, mas a alma, ela continua sendo eterna. E precisamos entender que essa parábola, ela fala sobre dois homens, de dois estilos de vida totalmente diferentes, de duas mortes, de dois destinos eternos. Esses dois não foram para o mesmo lugar, não receberam a mesma sentença para estarem no mesmo lugar. Esses dois tiveram vidas opostas, mas um que talvez que se é considerado rico, aquele que tinha em suas mãos tudo que queria possuir, comprava ou vendia como queria, o destino dele não foi bom. Mas talvez aquele que nós consideramos um sem-teto, um morador de rua, aquele que talvez comia do lixo para matar a fome, porque os irmãos sabem, graças a Deus eu creio que eu posso estar enganado, mas para que não fique enganado, creio que 98% aqui da igreja nunca experimentou de fato o que é fome. A fome a gente pode ver exemplificada em muitas pessoas, pela televisão, que procura no lixo a carne jogada fora, por causa que o restaurante achou impróprio comer. Só consideramos o que é de fato, o que é fome, quando olhamos para o mendigo que pega no lixo, e não quer saber se lá dentro tem coisas usadas, que podem prejudicar a vida dele, ao ponto de trazer a morte para a vida dele. Mas aqui, meus irmãos, eu quero enfatizar, que essa doutrina da eternidade, ela é existente. Eu quero que os irmãos entendam, que de fato apenas dois caminhos, não existe uma terceira opção. Jesus Cristo, quando estava ali na cruz, morrendo por causa dos nossos pecados, e como foi bem lido aqui no início, Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores, a maldição que recairia sobre nós, ele também se fez maldito por mim e por você. As suas pisaduras nos trouxe realmente paz, as suas pisaduras nos trouxe descanso. E interessante que muitas vezes nós não pensamos a respeito disso, sobre o que existe de fato o inferno e o céu. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, quando Jesus Cristo ensinava no Sermão do Monte, ele para o momento do seu ensinamento a respeito da vida moral e ética, que como uma pessoa deve viver, ele para e diz o seguinte, verso 13, ele diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela, verso 14, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida,
e poucos a encontrarão ou entrarão por ela. Essa é a realidade do Evangelho. Quando nós lemos os 4 Evangelhos, ali nós podemos encontrar a condição, a maneira que devemos viver para que possamos alcançar salvação, como também nos 4 Evangelhos, podemos ver ensinamentos. Se nós não seguirmos esses ensinamentos, é bem possível que também acharemos a condenação para as nossas almas. Mas voltando para essa parábola do rico e de Lázaro, o pobre, eu quero extrair 3 lições que eu gostaria que você guardasse em seu coração. Nós temos que entender que essa matéria que hoje nós temos, que nós chamamos de corpo, que tem nervos, ossos, artérias, órgãos vitais, que precisamos de todos eles. Se o coração vai mal, o corpo é afetado. Se a mente está mal, o corpo é afetado. Se o pulmão estiver mal, o corpo é afetado. Os órgãos vitais, quando eles não estão em bom funcionamento, vai sim gerar problemas na nossa vida. E quando nós não falamos de problemas emocionais, que interferem diretamente nas questões físicas. O fato é que este físico, este corpo, quer seja magrinho, gordinho, quer tenhamos cabelos ou não, quer tenhamos, meus irmãos, alguma deficiência ou não, a verdade é que todos nós temos alguma deficiência. Por causa do pecado que entra no mundo, o ser humano, o seu físico, ele não é 100%. Todos nós nascemos com algum tipo de deficiência. Ora um olho é maior do que o outro, ora um dedo é maior do que o outro, mesmo sendo o mesmo dedo em mãos diferentes. Sempre há algo no nosso físico que vai demonstrar a deficiência que o pecado gerou no corpo humano. E a pior das todas elas é a morte que veio por causa do pecado. Então esse corpo humano, ele vai experimentar um dia a morte. Quando Jesus Cristo voltar para nos buscar, ele será transformado. E aqueles que morrerem em Cristo serão ressuscitados, receberão também um corpo glorificado. Mas aqui nós percebemos que o homem rico, ele veste-se muito bem, ele tem as melhores roupas, roupas luxuosas, são roupas de marca. Se hoje a gente fosse citar roupas aqui de marca, temos várias, né? As mulheres é quem o digam, Gucci, sei o que lá mais, para o homem é Calvin Klein, essas coisas assim. Mas ele se vestia muito bem, ele não gastava o seu dinheiro com coisas banais, ele se vestia luxuosamente. E ao lado dele um mendigo, que talvez as roupas que ele estava usando era roupa de doação, era uma roupa que alguém achou que não servia mais, e talvez o deu, ou ele pegou no lixo, enfim, ele não tinha dinheiro. A verdade é que ele era coberto de feridas, e ele tinha um desejo de comer, pelo menos das migalhas que caíam da mesa do rico. Ele não queria comer com o rico na mesa, ele queria apenas as migalhas, como um cachorrinho que fica à beira da nossa mesa, ou um gato, quando nós estamos comendo, e nós olhamos para o cachorro, para aquela carinha de pidona, aí você tira, né, irmão Cláudio, um pedacinho, dá para o cachorro, ele fica todo feliz ali, ele come e fica olhando lá, para a sua cara, para ver se você dá mais. Essa era a situação do mendigo, e eles morrem, porque o físico morreu, os órgãos vitais faleceram. Só que há uma diferença, o rico recebeu o sepultamento. Observe bem, que nós não lemos nessa parábola que o mendigo é sepultado, segundo as tradições, mas o rico tem um sepultamento. A Bíblia só menciona que o mendigo, ao morrer, ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão, como nós vemos no verso de número 22. Ele morre, é recebido pelo anjo e é levado ao seio de Abraão, mas o rico recebe
um sepultamento de gala, mas na verdade não são os anjos que o recebem. Quem recebe o rico é o inferno que o recebe. E a morte, meus irmãos, por muitos de nós é encarado como o pior mal deste mundo. Alguns temem a morte, procuram remédios para rejuvenescimento, procuram adiar a sua morte, procuram melhorar para que a morte chegue tarde, mas nós precisamos ter a consciência que todos nós estamos propícios sim a um dia termos encontro com a morte. A grande questão não é nos encontrarmos com a morte. O grande problema não é ter justamente o nosso corpo falecido, desvanecido, sepultado. A grande questão é, se um dia a morte me chegar, qual o destino que eu terei? Se é justamente perecer e ir para o inferno, ou perecer e aguardar a ressurreição naquele último dia em que Jesus Cristo buscará a sua igreja e em glória nós estaremos eternamente com o Pai. Essa é a grande questão. A morte não é um problema hoje em dia, apesar que muitos consideram isso. Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade de estar no velório, e dizer que a morte não é o problema. O problema é quando Deus está ausente na vida da pessoa, quando a pessoa não está selada pelo Espírito Santo, porque não confessou Jesus Cristo. Esse sim tem um problema seríssimo, e não de uma vida humana, ele tem um problema seríssimo, que não poderá ser corrigido depois que morrer. O mendigo morre, é levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morre o rico, é sepultado. A morte é um acontecimento visível, faz parte da nossa vida, na vida dos nossos parentes. A morte, ela existe. A consequência da morte, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, é quando justamente, meus irmãos, como nós dissemos, a falta do Senhor Deus, a ausência de Deus na vida dessa pessoa, leva a pessoa à morte, depois tem um encontro terrível, que é muito pior do que a morte, é justamente o inferno. Em Romanos capítulo de número 5, verso 12, Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele expressa as seguintes palavras: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ok, infelizmente a morte foi gerada por causa do pecado. Ela é uma vida mortal entre os viventes, está pairando a todo tempo, todos os dias somos entregues, todos os dias, apesar que quando a gente dorme, já esperamos acordar em vida, apesar quando a gente vai andar na rua, já esperamos chegar no destino, isso é a nossa expectativa, mas o pecado vem, e a morte vem junto com o pecado, e assim também, como diz Paulo, concluindo esse verso, aqueles, meus irmãos, que morreram, a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu quero lhe trazer a consciência das nossas ações. O pecado, ele está encravado na nossa vida todos os dias. Não há como retirar essa natureza pecaminosa por nós mesmos. Todos nós pecamos todos os dias. Infelizmente nós transgredimos, quer conscientes ou não dessas transgressões. Aí vai a necessidade de todos os dias pedimos perdão a Deus, negar sempre que possível o pecado quando bater a porta do seu coração, a todo tempo fugir da aparência do mal, porque muitos, meus irmãos, muitos caem, não porque muitas vezes exerceram o pecado de fato, mas estiveram diante da aparência do mal, mas não fugiram da aparência do mal. A morte está aí, ceifando várias pessoas, e a morte não faz acepção de pessoas, ela não se importa com a sua qualidade de vida,
Ela não se importa que se você estiver bem fisicamente ou não. Ela não fica procurando, ou até mesmo sendo destinadas para um grupo específico de pessoas. Todos nós, um dia, podemos morrer. Eclesiastes capítulo 8, verso 8. Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele fala o seguinte: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele o poder sobre o dia da sua morte. Como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Salomão fala: ninguém tem o poder sobre a morte, ninguém tem o poder, ninguém, meus irmãos, tem a licença nessa peleja para escolher o seu dia. Ela vem de forma rápida e muitas vezes surpreendente. Mas é por isso que talvez o rico não estava preocupado no dia da sua morte. Talvez ele dizia: sou rico demais, tenho ouro, tenho bens. Talvez alguns dizem: eu posso comprar a morte. Mas nós temos que ter a consciência, como diz Salomão, escrevendo Eclesiastes: nenhum homem tem o domínio sobre o seu espírito, sobre o espírito para o reter, dizendo: pare, nem tampouco tem o poder no dia da sua morte. Era assim que talvez o rico pensava e temia. Toda a alma, depois que o ser humano morre, ela continua a sua vida após a morte. E quando nós entendemos que a alma é imortal, ela não morre, vem uma coisa séria após a morte. É o que nós falamos inicialmente. Qual é o teu destino? Qual é o meu destino? Para onde eu irei? Será que as minhas benevolências, as minhas generosidades, as minhas ofertas, ou a minha religiosidade, ou o ato de dizer às pessoas: eu sou bom, eu sou santo, eu sou melhor, será que isso nos garante de fato que a nossa alma, que é eterna, tenha de fato o lugar no paraíso com Cristo? A Bíblia ensina a respeito dessa doutrina. Daniel, escrevendo o seu livro, no capítulo 12, verso 2, ele fala: muitos dos que estão mortos e enterrados um dia ressuscitarão, porém alguns ressuscitarão para a eternidade e viverão, como Daniel está falando sobre as coisas vindouras, futuras. Essa eternidade que ele fala é a eternidade com Cristo. Porém outros serão ressuscitados para a vergonha e sua desonra. São aqueles que justamente morreram sem Cristo. E um dia, meus irmãos, como Jesus Cristo ensinava aos fariseus a respeito do rico e Lázaro, ele dizendo: olha, um dia todos ressuscitarão, não apenas aqueles que estão em Cristo, mas aqueles também que morreram sem Cristo também ressuscitarão. A grande questão é: vamos ressuscitar com honra, não porque merecemos, mas seremos honrados, porque diante dessa vida humana, o tempo que nós vivemos aqui na terra em vida, buscamos em todo momento seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ver o Senhor, vivendo a vida de fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, vivendo a vida, observando a palavra, seguindo os mandamentos, observando cada detalhe que Jesus está falando. Isso é glorioso, sim, para aqueles que um dia morreram e ressuscitarão para a glória eterna. Contudo, aqueles que não observaram a palavra, escarneceram da palavra de Cristo, blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que Deus não é mais importante, abandonaram a sua fé, viveram a vida, meus irmãos, de iniquidade, uma vida dissoluta, sem se preocupar no dia de amanhã. Infelizmente, muitos ressuscitarão para exercerem vergonha eterna. E o pior de tudo, não apenas estavam ali no inferno, aguardando o dia da ressurreição. A Bíblia nos fala em Apocalipse que tem a segunda morte,
que é o lago de fogo, a qual o inferno, a morte, os demônios e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, estarão, meus irmãos, destinados para esse grande e terrível e o pior do que o inferno, que nós chamamos de lago de fogo. Aqueles que estão em Cristo, assim como esse mendigo. Lucas capítulo 23, verso 43. O evangelista, falando a respeito das maravilhas de Cristo, ele diz e escreve o que Jesus Cristo respondeu aos seus discípulos. E Jesus Cristo responde aos seus discípulos quando indagam a respeito da eternidade. Jesus Cristo olha para os seus discípulos e fala: eu lhes asseguro que você hoje estará comigo no paraíso. Dizendo àquele rapaz que estava ao seu lado, condenado pelos homens, mas entendeu a importância do arrependimento: estes que se arrependem também receberão a mesma resposta. Se vocês morrerem hoje, vocês estarão comigo no paraíso. Outro ensino que eu vejo aqui na parábola, e eu quero ser enfático. Jesus Cristo estava ensinando que se há apenas dois caminhos eternos, como nós falamos, céu e inferno. E eu quero focar aqui, meus irmãos, e explicar em rápidas palavras o que é o inferno. Nós sabemos, diante da visão de João, quando recebe de Deus uma revelação a respeito da Nova Jerusalém, Apocalipse capítulo de número 21, que quando ele fala no primeiro verso que os céus, essa terra passaram e o mar já não existia, e ele vê a Nova Jerusalém, que desce, ataviada com noivo, e ele percebe que nesse novo lugar, nessa Nova Jerusalém, não há dor, não há luto, os olhos são enxugados porque as lágrimas não são mais lágrimas de dores, porque neste lugar não há dor. Ele começa a explicar que este lugar é tão maravilhoso, que ele vê joias preciosas. É fato, meus irmãos, que o que ele está falando sobre joias preciosas não é porque de fato deve ter, mas ele está tentando explicar que maravilha este lugar. E ele fala sobre essa preciosidade deste lugar. E é fato que todos nós queremos ir para ali. Quem é que vai desejar o inferno? Somente aqueles que não têm um conhecimento sobre o inferno, que desejam ir para lá, mas vão porque desconhecem de fato o que é este lugar. No verso 28, você está com a Bíblia aberta? Olha só o que Jesus diz. O rico fala: Senhor, eu tenho 5 irmãos. Fala para eles, para que eles possam dar testemunhos, a fim de que não venham justamente estar no lugar onde estou de tormento. Ele pede, pelo amor de Deus, que avise os seus irmãos, que o lugar onde o rico está, o rico que não confessou Jesus Cristo, que não quis a palavra, o lugar que ele está é um lugar de tormento. Interessante, meus irmãos, que a palavra grega aqui, inferno, é Geema. Esse lugar Geema era no chamado Vale Non. Era um lugar em Jerusalém, que muitas vezes eram feitos sacrifícios humanos ali. A gente vê essa passagem em 2 Crônicas, capítulo de número 28, 2 Reis também. Nós vemos essa passagem lá no capítulo 23, se não me falha a memória. Que os homens eram sacrificados vivos. Tempos depois, este lugar, em Jerusalém, se tornou um lixão. E ali, dia e de noite, se queimava o lixo, o fogo não apagava. Todos os dias era queimado ali lixos de toda a cidade. Por isso que é chamado também de inferno. E a comparação que Jesus traz, justamente sobre esse Geema, o inferno, o lixão, bem apropriado disse. É um lugar em que a chama, ela não se apaga, ela arde dia e noite.
É fato que o inferno não é aqui onde nós moramos, apesar que muitas pessoas estão dizendo por aí que o inferno é aqui. Não é aqui não, meu irmão. Não é aqui não. É um lugar real. Um lugar em que o próprio Deus preparou para Satanás e os seus anjos, como Jesus Cristo explica em Mateus 25, 41. E vai aqui os adjetivos, ou, meus irmãos, a referência para aqueles que não têm Jesus Cristo e para onde vão. A Bíblia fala que lá o castigo é eterno. A Bíblia fala que lá o fogo é eterno. A Bíblia fala que lá a chama é eterna. A Bíblia chama o inferno de fornalha acesa, de fogo e enxofre, lago de fogo, que é pior do que inferno, hein? Fogo que não se apaga. Lá é chamado de castigo eterno, verme que nunca morre, trevas exteriores, ira vindoura e penalidade eterna de destruição, como Paulo escrevendo em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso de número 9. Aí você fala: pastor, por que você está falando tanto deste lugar? Para que todos nós tenhamos a consciência de quando Jesus Cristo foi enviado a este mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus Cristo veio a este mundo morrer por mim e por você, para que nós não fôssemos condenados a esse terrível lugar. Os discípulos talvez não estavam entendendo, quando em última Páscoa, humanamente falando, ele repartiu o pão, dizendo: esse é meu corpo, que é dado por vós. Esse é o cálice, é a nova aliança no meu sangue, que eu faço com cada um de vocês. Os discípulos não estavam entendendo nada. Os soldados que o prenderam, que bateram em Jesus Cristo, que cuspiram em seu rosto, escarneciam, diziam horrores para Jesus. E lá, como um cordeiro mudo, sofrendo, padecendo, sendo escarnecido, para que hoje você e eu pudéssemos ter a vida eterna, para nunca mais nos encontrarmos como condenados para o inferno. Jesus Cristo explica-nos essa parábola, para que possamos entender que este lugar é um tormento consciente. Observe bem que o rico, ele tem a consciência neste lugar. Ninguém dorme de fato, é apenas uma expressão bíblica que é usada. Mas as pessoas estão conscientes nesse lugar. Ele está consciente, ele conversa. Só que entre ele e o pai Abraão, se há um abismo muito, muito grande. Ele está lá embaixo, olhando as maravilhas do paraíso, desejando água para beber. Era suficiente apenas uma gota nos seus lábios. De tão terrível era o lugar. Ele clama e pede: por gentileza, avise os meus irmãos que este lugar é terrível. Jesus Cristo, quando veio morrer, não apenas para trazer a consciência deste lugar terrível, mas para mostrar para cada um de nós que o pecado não compensa, que sem Jesus não compensa viver. Ele é a razão da nossa existência, é a razão porque nos levantamos todos os dias, é a razão porque nos deitamos, Ele é a razão porque estamos aqui. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É um lugar de tormento completo. Ele chama: pai Abraão, tem misericórdia de mim, verso de número 22. Ele é levado, ele é no inferno. Verso 24, ele fala: pai Abraão, tenha misericórdia de mim. É um lugar, meus irmãos, de tormento definitivo. A pessoa não pode sair de lá. Eu quero que os irmãos entendam que a vida que Jesus oferece não é a vida de reencarnação que melhora a pessoa.
Observe que quando Jesus Cristo está na cruz, Ele não está dizendo para aquele ladrão: você vai reencarnar de novo porque você vai melhorar. Você vai vir novamente porque você vai melhorar. Não existe um karma ali. Ele apenas dá uma definição: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E este lugar definitivo, ninguém pode ficar se transferindo de um lado para o outro. Não é uma transferência de trabalho. Quem é militar aqui do Exército, ou Aeronáutica, ou da Marinha, sabe que de vez em quando as suas ordens deslocam essas pessoas para uma missão, eles são deslocados, transferidos. Ou alguém que trabalha talvez em repartição pública, são transferidos de lugar. Meus irmãos, é um lugar intransferível, ou estamos lá, ou em outro lugar, não há como ter transferência de lugares. Abraão fala: há um abismo entre nós, quem está aí não pode vir para cá. E é fato que quem está no inferno, se pudesse transferir para o céu, faria rápido, como um pix. É fato que quem está nos céus não queria ir para o inferno. Quem é que vai querer abandonar? Eu fico imaginando, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo de número 12, quando Paulo fala que foi realmente arrebatado ao terceiro céu. Eu fico imaginando quando Deus fala: volta, meu filho. A agonia que Paulo estava, porque o lugar que ele vê é maravilhoso. Se eu visse este lugar, eu falei assim: me manda para a terra mais não? Mas não tem como. É evidente que quem está nos céus não quer ir para baixo, mas quem está embaixo quer ir para o céu. Só que não há como. Há um abismo que separa. Não podem. Não adianta. Ninguém nessa terra poderá, meus irmãos, mesmo com as suas orações, com seus jejuns ou boas obras, poder salvar alguém da condenação eterna. Hebreus fala: depois da morte segue-se ao juízo. Ninguém pode orar mais pelo morto. Quando o corpo está ali morto, ele não vai sentir mais o seu cheiro, ele não vai sentir mais o seu beijo, ele não vai sentir as flores que você manda, ele não vai sentir mais e nem vai ouvir as palavras. Morreu, acabou. A questão é: qual é a sua escolha nessa noite? É um lugar terrível, é um lugar de assombros, trevoso. E não é pelo fato porque Satanás fica ali com um tridente, esperando as almas penadas para ficar enfincando o tridente na alma. Não, nem mesmo os demônios querem ir para este lugar, porque é um lugar que Deus preparou com a sua própria ira. Ali existe a presença de Deus. Existe. Porque é um lugar terrível? Porque ali não se encontra a misericórdia, nem a graça, e muito menos o perdão de Deus. Por isso que é um terrível lugar. Não existe nenhuma demonstração de generosidade ou bondade de Deus. Por isso que é um lugar terrível. É um lugar de tormentas e ranger de dentes. Mas é um lugar que pode ser evitado. É um lugar que podemos desviar dele. Como nós podemos fazer isso? Se hoje ouvires a voz do Senhor, e em seu coração vos arrependeres dos seus maus caminhos, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos garantir o nome escrito no livro da vida. Este lugar ali pode ser evitado. Evitamos este lugar em primeiro lugar, reconhecendo o nosso estado de miséria, de pecado, reconhecendo que somos pessoas infelizes sem Jesus Cristo, e é preciso ouvir e crer na palavra do Senhor. Pode descobrir aqui os elementos. Crer em Jesus é o único meio de não ir para lá. Confessar Jesus Cristo é o único meio de este lugar ser evitado.
Ser selado pelo Espírito Santo, porque tivemos um encontro com Jesus Cristo, é a maneira de evitarmos para que possamos ir para lá. Ter Jesus Cristo é a única maneira de nós não perecermos. Andar com Jesus é a única maneira de desviarmos desse caminho terrível. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é a solução, Ele é o caminho. Quem anda nele não experimentará o inferno. Quem anda nele não experimenta a condenação. Quem anda em Cristo, tem Jesus Cristo, não experimenta a ira de Deus, e muito menos a condenação eterna. E o Deus amoroso, bondoso, generoso, gracioso, maravilhoso, nos mostrou a maior revelação de todas as eternidades. A maior revelação. Evangelho de João capítulo 1. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo se fez carne. Esse verbo, a palavra, a revelação de Deus para os homens, veio a este mundo, mostrou o caminho da redenção, mostrou o caminho para o Pai, mostrou o caminho da salvação, mostrou o caminho do paraíso, e ainda disse: eu vou para o Pai. Mas ele já deixou o lugar preparado, ele já deixou o lugar reservado, e este lugar não é por mérito humano, porque ele morreu na cruz, rasgou a cédula que era contra nós, pagou o preço, nos comprou com alto preço, preço de sangue e de morte. Ele nos comprou. Agora nós não somos mais do diabo, e muito menos a nossa residência é o inferno. Agora o nosso destino é a nossa origem, regiões celestiais, regiões celestiais, regiões celestiais, com o Pai Todo-Poderoso. E quando estamos essa noite para participarmos desses elementos, não é à toa que nós chamamos à memória todo o seu sacrifício. Satanás não queria ver Jesus Cristo na cruz. Não pense em você, meus irmãos, que quando Jesus Cristo estava na cruz, o inferno estava em festa. Você acha que Satanás estava feliz porque Jesus Cristo estava morrendo na cruz? Estava não, meu irmão. Ele tentou de várias maneiras desviar. Ele manda o imperador matar as crianças de 2 anos. José e Maria fogem. Ele usa até um dos seus discípulos, Pedro, que quando Jesus Cristo, ao ver o retorno dos seus discípulos, Jesus pergunta: e aí, o que as pessoas dizem ao meu respeito? Um discípulo disse: olha, alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que é Elias. Aí Pedro olha e fala: tu és o Filho do Deus vivo. Momentos depois, Jesus revelando a sua morte, ele diz: eu terei que padecer nas mãos dos anciões, eu vou padecer. Pedro olha para ele e fala: não, Senhor, não faça isso contigo, deixa conosco isso. Jesus Cristo olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Mateus capítulo de número 4, quando Jesus Cristo é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo tenta Jesus Cristo de todas as formas. O objetivo era apenas Jesus Cristo se submeter a Satanás? Não, era justamente fazer com que toda a obra de Jesus Cristo até a cruz não fosse concluída, porque ele sabe que o dia que Jesus morresse na cruz, estava decretado de vez a sua falência. Jesus Cristo é como se estivesse assinando: agora, Satanás, você não tem mais poder, porque agora toda a autoridade me foi dada, tanto no céu como na terra. Ele tomou a chave. Não é à toa que o Salmista 24 fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Sabe de quem esse salmo está falando? De Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus.
E esse mesmo que morreu, Ele está sobre nós. Ele está aqui neste lugar. Você pode dar uma glória a Deus. Você pode dar um graças a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse, pode vir os diáconos, este é meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que comerdes, lembrai-vos, tragam a memória. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse, esse é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. E toda vez que vocês beberem, bebam em memória de mim. Este é o corpo, este é o sangue. Esta é a memória que nós trazemos do Jesus Cristo que morre na cruz e nos livra da condenação eterna. Senhor, nós consagramos esses